Olá, eu sou a doutora Vanessa Garcia, sou psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga e vou falar aqui um pouquinho sobre a importância da intervenção psicológica nos transtornos de aprendizagem. Normalmente, nós temos quando a gente tem uma criança que está apresentando alguma dificuldade de aprendizagem e tal, qual que é o caminho, né? O que a gente faz? A primeira coisa é procurar realmente profissionais que estejam habilitados para poder fazer um diagnóstico e entender qual a dificuldade dessa criança, né? E agora, nesse período que nós estamos vivendo de quarentena, com a questão da escola em casa, né? Dos pais acompanhando os filhos para fazer os deveres e tal, eu tenho visto muitos pais que estão notando a grande dificuldade que o filho tem para poder ler, para escrever, para entender, para ficar paradinho para fazer tarefa, para se focar. E aí uma porção de pais, nossa, será que meu filho tem alguma dificuldade? O que está acontecendo? É normal? Ele é só agitado mesmo? Criança é assim mesmo? Como é que faz, né? Então, como é que você faz? Se você percebeu que seu filho realmente tem uma dificuldade aí significativa, que a coisa está um pouquinho complicado, qual é o caminho? Você vai procurar normalmente uma equipe multidisciplinar, né? Mas você vai procurar um neuropsicólogo para fazer uma avaliação neuropsicológica. O que é isso? É uma avaliação onde você vai poder verificar as dificuldades, né, que essa criança tenha, o que está acontecendo, aonde que está, tem dificuldade mesmo, tal, esse neuropsicólogo ele vai mostrar aí como que está a questão aí das funções executivas, né, dessas habilidades cognitivas todas. Aí o que vai acontecer? Mas ele tem dificuldade de leitura, de escrita, ele tem dificuldade com a fala, apareceram umas dificuldades ali que parece que tem a ver aí no mundo da linguagem também, um pouquinho mais específico. Vamos fazer uma avaliação com uma fono também, para a gente verificar o que está acontecendo. Porque a gente tem uma série de transtornos de aprendizagem que eles envolvem questões assim, pontuais, né? Em alguns casos, questões pontuais de dificuldades. Ou seja, normalmente os pais têm medo às vezes de um diagnóstico porque pensa assim, nossa, mas será que vai ter questões assim muito complicadas com meu filho? A questão é assim, o diagnóstico ele vai te mostrar o que é que está difícil. Então, a partir do diagnóstico, você vai ter facilidades, porque você vai entender que a dificuldade dessa criança é só com relação a isso ou com aquilo tal, e vai entender qual é a dificuldade e como é que se trabalha com essa criança daqui para frente. E isso é interessante para todo mundo, para a criança, para a família, para a escola. Por quê? Porque até o momento em que uma criança apresenta uma dificuldade, um transtorno de aprendizagem e não é diagnosticado, ela vive um sofrimento, um tormento tremendo. Ela é cobrada de coisas que ela não está conseguindo executar. Não porque ela não seja capaz, mas porque da forma como estão trabalhando com ela, ela não consegue estar respondendo. Os pais estão tentando fazer algo que não conseguem, aquele desespero, e essa criança é difícil para fazer tarefa e tal. A escola tem um aluno difícil que não consegue fazer com que ele responda aquilo que estão tentando ensinar. E a criança? A criança vive os seus dilemas, seus pesadelos, suas dificuldades. Por quê? Uma criança, por exemplo, com dislexia, que vai ser uma dificuldade mais específica com a questão da leitura, da escrita, mas ela tem um conjuntinho de sintomas que vão atrapalhar a vida pessoal dela, né? A criança TDAH, que tem uma dificuldade de manter o foco nas coisas, o que vai acontecer na vida pessoal? São crianças que vão estar sempre correndo atrás de tentar fazer alguma coisa e nem sempre conseguindo da forma como gostaria ou que as pessoas esperariam dela. E ela está sempre, vamos pensar assim, uma criança TDAH, por exemplo, que não consegue manter muito o foco,
e aí ela é distraída, ela esquece as coisas, ela começa a fazer uma coisa, ela passa para outra e já não termina aquilo. O que vai acontecer? Ela vai estar sendo sempre cobrada. Mas você não fez de novo? Você não conseguiu? Você esqueceu? Por que você não trouxe? Mas como que você esqueceu dessa vez? A gente já tinha combinado. Então, as cobranças são sempre muitas. E a criança pensa assim, nossa, mas eu podia ter feito mesmo, né? Não, mas da próxima vez eu vou fazer. E o que acontece da próxima vez? Ela esquece outra vez. E novamente não dá conta. E aí lá vem novamente cobrança, isso e aquilo. E com isso, uma questão também importante no TDAH é a impulsividade. Ela vai fazer coisas assim, falar coisas sem pensar que não devia. Quando vê, pronto, já respondeu um professor, já falou uma coisa que não devia para um amigo, contou o segredo de um amigo para o outro e já está enroscada, já enrolada aí no seu ambiente social. Então termina que acaba tendo muitas dificuldades com os relacionamentos pessoais, com autoimagem, né, com autoestima. O disléxico, ele tem sempre assim, ele também tem problemas com desatenção, com distração, e ali ele costuma ter, por ele estar vendo o desenvolvimento dos colegas e ele parece que não consegue, ele começa a ter as suas angústias também, né? No meio acadêmico lá na escola, a hora que os coleguinhas vão fazer um trabalho em grupo, quem que vai escolher aquele garoto que ainda não está sabendo ler igual os outros? Ele vai atrapalhar, vai ser um peso para o grupo, né? O que vai acontecendo? Ninguém precisa falar nada, a criança já vai sentindo mais de lado e vai ficando mais reclusa, vai interagindo menos com os colegas. Ela vai criando outras formas para se defender dessa situação, que não são muitas vezes as formas mais adequadas, né? Mais saudáveis para viver de bem com ela mesma. Então, quando a gente tem uma criança que tem uma dificuldade, um transtorno de aprendizagem, o que é importante? A gente levar, fazer um diagnóstico, saber, conhecer. Aí eu sei qual a dificuldade dela, agora qual é o tipo de terapia que ela precisa, quais os terapeutas que ela precisa e fazer um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque o neuropsicólogo, a fono ou outros profissionais que possam ser necessários vão trabalhar as questões pontuais da dificuldade que essa criança tem. Agora, ela precisa de uma importância, uma atenção importante para as questões emocionais, porque para ela render lá, ela precisa começar a confiar nela, a entender que ela pode, conhecer o potencial que ela tem, saber que ela é uma criança que tem um grau de inteligência sim, que é capaz de fazer as coisas. E por que eu falo que ela tem um grau de inteligência? Porque quando a gente fala em transtorno de aprendizagem, a gente está falando em crianças que têm inteligência na média ou acima, né? Quando a criança tem a inteligência abaixo da média, a gente já tem um outro padrão de dificuldades, então a gente nem vai falar tanto em transtorno de aprendizagem mais, a gente vai falar aí na deficiência intelectual, outras situações. Os transtornos de aprendizagem, quando a gente está falando sobre ele, a gente está falando com crianças que têm capacidade de inteligência na média e superior. Então, são crianças que têm condições, sim, de aprender aquilo que está sendo ensinado. Só que muitas vezes a gente precisa conhecer a forma como ensiná-las. A partir do diagnóstico e das terapias, a gente pode estar orientando essa criança, ajudando ela a entender que ela aprende sim, mas ela precisa encontrar o jeitinho dela. A gente pode estar orientando a escola, os professores, a equipe, família, as pessoas que lidam com ela, para que possam compreender o perfil dela e como ajudá-la, né? Ninguém precisa viver sofrendo. A gente pode sim, se tem dificuldades, procurar ajuda, procurar entender o que está acontecendo e encontrar as formas para viver bem, né? A criança, a família, a escola, todo o ambiente, entendendo melhor essa criança e conseguindo ajudá-la da melhor forma possível.